Boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma palestra da Casa da Fraternidade. O nosso convidado da noite de hoje vai nos prestigiar com o tema Renovação Mental. Vou apresentar a todos, nosso palestrante, agradecer e iniciar nosso trabalho. Adilson Mota é um dos fundadores do Instituto Espírita Paulo de Tarso, é um pesquisador do magnetismo, grande referência no Brasil, é um escritor, oferece anualmente um curso sobre passe magnético, também no Instituto Paulo de Tarso, e eu queria agradecer em nome de todos aqui presentes, e também os componentes da Casa da Fraternidade, pela sua presença, e desejar que Deus te guie nos ensinamentos de hoje. Passo, então, a palavra para o senhor Adilson. Obrigado, Anete, e obrigado a todos para a Casa de Fraternidade pelo convite que nos fez. É sempre uma alegria a gente voltar aqui para a gente poder conversar sobre Espiritismo. Vamos falar hoje sobre o tema renovação mental. Nomenclatura que é uma expressão que eu prefiro a reforma íntima. Eu prefiro transformação moral, ou então renovação mental, que é a expressão utilizada pelo espírito André Luiz. Às vezes a gente se pergunta se Jesus realmente veio na época certa para divulgar o Evangelho. Porque a gente vê que o mundo ainda tem tanto egoísmo, tanto orgulho. Será que Jesus veio na época mais acertada? Se ele veio na época certa, por que o mundo ainda não se transformou, ainda não segue as lições do Evangelho na sua totalidade? Então é preciso que a gente conheça um pouco sobre o cenário daquela época. Na época que Jesus viveu, Roma era o representante do poder. Ele estendeu seu império e escravizou quase todos os povos conhecidos da época. Então ele representava o poder e tudo que esse poder acarreta, como a prepotência, o egoísmo, a vaidade, o orgulho da raça. E nós tínhamos os fariseus, que eram os representantes das leis de Moisés. Tinham um orgulho também muito forte, porque eles se achavam os privilegiados de Deus, os filhos, como é que eu quero dizer? Eles se achavam os representantes dos filhos de Israel. Então, era o povo eleito por Deus. Nessa época, o mal tinha alcançado um limite que se tornava insustentável. Mas, ao mesmo tempo, o espírito humano se encontrava amadurecido para uma transformação maior que a Terra iria passar através do Evangelho de Jesus. Porque muitos já começavam a se cansar das coisas como elas se processavam naquela época. Então, era, na realidade, o cenário ideal, a época propícia, pois os espíritos tinham alcançado um amadurecimento ideal para a transformação que a Terra iria passar a partir daí. Então, Jesus veio ao mundo e trouxe as lições da humildade e do amor incondicional. E o mundo se transformou em realidade, porque Roma acabou perdendo seu império, os fariseus acabaram desaparecendo, mas o que a gente vê, analisando o planeta Terra hoje, que o orgulho e o egoísmo ainda se mantêm de pé. Milhões de pessoas ainda morrem de fome e de sede. Milhões passam necessidades porque lhes falta o básico, em pleno século XXI. Falta o básico para milhões de pessoas que não têm acesso aos meios de saúde, à educação, à moradia, à alimentação, que é a coisa mais básica para um ser humano sobreviver. Ainda existe no mundo mais de 100 pontos de conflitos armados. Nesse exato momento, a Palestina e Israel travam uma guerra armada. Por que, então, é tão difícil mudar? Aqueles que acreditam que nós estamos bem próximos de se tornar um mundo de regeneração, me desculpe o meu pensamento particular, mas eu penso que o mundo de regeneração ainda não é para o século XXI. Nós ainda temos muita coisa a ser transformada no planeta
para que ele deixe de ser um planeta de expiações e provas. Ainda há muita dor no nosso planeta. Dores morais, dores físicas, enfim, ainda há muito sofrimento causado pelo próprio homem sobre o outro homem. Então, me desculpe esse meu pensamento, mas também não é nenhuma verdade absoluta. Pode ser que eu esteja sendo radical, pode ser que eu esteja sendo pessimista, mas é assim que nós pensamos, pelo menos no momento. E por que é tão difícil mudar? Bom, no meu livro Saúde e Doença, eu dediquei algumas páginas a esse tema, que intitulei Renovação do Pensamento e Resistência à Mudança. E eu inicio assim, com 2 questionamentos. Como conseguir essa desejada transformação moral se durante milênios entretemos uma ideologia egóica? Segundo questionamento. Como arredar de nós uma mentalidade que se cristalizou, alimentada durante inumeráveis encarnações, vividas em prol da satisfação própria dos prazeres materiais, inconscientes dos prejuízos espirituais que estávamos nos causando? Ou seja, há milênios a gente segue essa ideologia do eu. Eu sou o melhor, eu sou o mais forte, eu sou o mais inteligente, tudo tem que ser para mim, ou seja, é a ideologia do eu. O outro não, o outro quer se vire. Então nós, ao invés de criarmos pontes, nos ligando uns aos outros, criamos muros que nos separam uns dos outros. Então, para que tudo seja em prol da nossa própria personalidade, do nosso próprio eu. Para a gente entender, então, por que tanta dificuldade para essa mudança, a gente precisa entender 2 coisinhas primeiro. Primeira coisa, o egoísmo ele faz parte do processo natural do progresso humano. É natural que o ser humano, ao longo do seu progresso, da sua transformação, ao longo da sua evolução, ele passe por essa faixa do egoísmo, a faixa do egocentrismo. O homem, eu, no centro de tudo. Tem seu processo natural de aperfeiçoamento. Porque para nós aprendermos a amar os outros, primeiro temos que aprender a amar a nós mesmos. Uma taça só transborda depois de cheia. Então precisamos encher de amor por nós, para depois esse amor começar a transbordar, onde vamos começando a aprender a amar os outros que se encontram mais próximos na nossa família, depois os amigos, depois aqueles que se encontram mais longe, os desconhecidos, e até mesmo os inimigos. Então é todo um processo de evolução que nós vamos passando, do qual o egoísmo é um dos elementos desse processo natural. A segunda coisa que nós precisamos entender é que o pensamento gera o sentimento, e não o inverso. Nós sentimos, ou os sentimentos que a gente alimenta, eles dependem daquilo que a gente pensa, a respeito de nós mesmos, dos outros e de Deus. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, só vou pegar aqui rapidinho, Kardec perguntou aos espíritos se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. E os espíritos superiores explicaram a Kardec que o progresso moral é a consequência do progresso intelectual. Se é consequência, vem depois. Apesar de nem sempre o progresso intelectual e moral andarem juntos. Às vezes o progresso intelectual anda lá na frente e o progresso moral cá atrás. Então, por isso, nós vamos encontrar pessoas muito inteligentes, mas muito egoístas ou muito orgulhosas. Porque desenvolveram a inteligência, mas não conseguiram colocar em prática ainda aquilo que eles conseguem compreender. Quanto mais o ser humano desenvolve a sua inteligência, mais ele se torna responsável pelas suas ações e mais ele desenvolve seu livre-arbítrio, ou seja, mais ele tem capacidade de escolha do seu próprio destino e mais responsabilidade sobre essas escolhas que ele faz. Então, a gente desenvolve a inteligência e com isso a gente já vai aprendendo a compreender o que é o bem e o que é o mal,
vai desenvolvendo o nosso livre-arbítrio e vai escolhendo seguir o bem ou seguindo o mal. Dessa forma é que aquilo que nós pensamos vai gerar aquilo que nós sentimos. Então, se nós temos essa dificuldade toda de mudança, será que não estaria no modo como a gente está tentando fazer essa mudança? Será que simplesmente fazendo força para ser bom, simplesmente fazendo força para praticar a caridade, será que dessa maneira a gente consegue realmente uma transformação verdadeira? Ou será que a gente precisa primeiro mudar a nossa maneira de pensar para podermos mudar a nossa maneira de sentir? Pelo que os espíritos superiores explicaram a Kardec na questão que eu acabei de ler, primeiro nós precisamos fazer a renovação mental para a gente conseguir fazer a renovação moral. Precisamos pensar melhor, e essa é justamente a proposta do Espiritismo, fazer com que a gente compreenda as coisas de uma maneira mais profunda, compreenda aquilo que nós realmente somos, compreenda a nós mesmos, aos outros, à sociedade, a Deus. Com essa compreensão melhor das coisas, nós passemos a identificar aquilo que é melhor para nós mesmos, daí gerando melhores sentimentos. Se eu compreendo que sou um espírito, significa que as coisas materiais não têm tanta importância, porque para um espírito o que mais importa são as coisas espirituais. Se eu compreendo que Deus existe, significa que eu não sou o ser absoluto do planeta, do universo. Significa que há um ser superior a mim que comanda tudo. E dessa maneira, então, eu compreendo que eu não controlo tudo, eu não posso tudo, eu não sei tudo. Que, aliás, essas 3 frases deveriam ser o nosso lema. Eu não sei tudo, não posso tudo, não controlo tudo. Eu não sei o que vai ser do meu futuro. Daqui a meia hora, daqui a um dia, amanhã de manhã, daqui a uma semana, um mês, um ano. Apesar de que o futuro nosso depende das nossas atitudes de hoje, mas os detalhes desse futuro estão somente no controle de Deus, não estão sob o nosso controle. Daí que eu estou aprendendo a usar a seguinte reflexão. Eu não sei o que será do meu futuro, eu não sei como será o meu futuro, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus vai estar cuidando de mim. Eu não sei se amanhã vai ser pior do que hoje, mas eu sei que Deus amanhã vai estar cuidando de mim. Mas não basta a gente simplesmente pensar melhor a respeito das coisas. Vou dar um exemplo. Se eu acho que aquele bandido que passou na televisão, que matou o próprio filho e depois suicidou-se, se eu acho que ali é um ser desprezível, se eu acho que ali é um marginal, que é alguém que a morte foi pouco para ele, que tipo de sentimento eu vou gerar em mim a partir desse pensamento? Sentimento de egoísmo, sentimento de orgulho, eu sou melhor do que ele, porque ele é um bandido e eu não sou. Pensamento de egoísmo, ele não merece nada, então eu não vou fazer nada por ele. Então é esse o sentimento que vai ser gerado a partir dessa minha maneira de pensar. Mas se o Espiritismo ele me ensina que aquele ser, ele não é um bandido, não é um marginal, não é um ser desprezível, é um filho de Deus, é um irmão nosso em humanidade, e que é um grande infeliz na realidade. Ele é um grande infeliz. Então, se ele é infeliz, eu posso fazer uma prece para tentar ajudar ele a se melhorar, para que ele possa alcançar um melhor padrão de felicidade na vida dele. Eu posso orar por ele para que ele seja bem acolhido no mundo espiritual, após o seu suicídio, após os crimes que ele cometeu. Então, esse pensamento de que ele é um irmão e não um ser desprezível, gera um sentimento de caridade, de humildade. Ele não é pior do que eu não sou melhor do que ele. Então, gera um sentimento de humildade e gera também um sentimento de caridade, porque
Se ele não é um ser desprezível, ele não merece ser desprezado, ele merece ser ajudado para que ele seja uma pessoa feliz. Então, o Espiritismo ele nos dá inúmeros argumentos para nos fazer desenvolver em nós os sentimentos de caridade e de humildade, que, vamos dizer assim, seriam os dois grandes sentimentos que resumem em si todos os demais. Então, necessário é que a gente mude a nossa maneira de pensar para que a gente mude a nossa maneira de sentir. Porém, é necessário que esse novo pensamento seja o mais firme possível. Veja bem, o pensamento anterior de egoísmo, esse pensamento egóico anterior, ele ainda é muito forte dentro de nós, está muito arraigado, enraizado no nosso íntimo. Por quê? Porque nós entretemos essa forma de pensar há milênios. Na época de Jesus, os fariseus apedrejavam, matavam a pedradas aqueles que destoavam das leis. O próprio Estevão, que foi o primeiro cristão morto por ser cristão, a mando de Saulo de Tarso, o primeiro perseguidor da fé cristã também, ele foi morto porque foi condenado pelo Sinédrio de que ele era blasfemo, de que ele estava, em outras palavras, desmoralizando as leis de Moisés. Então, a lei dizia, que prescrevia para ele a morte por apedrejamento. Se a pessoa roubava alguém, perdia o braço ou perdia a mão, dependendo do tamanho do crime, do roubo. A mulher que era pega em adultério era morta, a pedradas, ela era apedrejada. Ou seja, esse pensamento de orgulho, quer dizer, eu sou superior, aquele que comete um erro é um ser desprezível, que não merece acolhimento nenhum, que só merece a morte. Esse pensamento, com relação à humanidade, gera os sentimentos de orgulho e de egoísmo. Mas à medida em que nós vamos fortalecendo um outro pensamento, ele vai começando a fazer frente àqueles pensamentos que se cristalizaram durante inúmeras reencarnações que nós tivemos, só vivendo em torno de nós mesmos e das nossas próprias necessidades materiais. Então, um pensamento que durou milênios enraizado em nós, para que a gente transforme ele, esse egoísmo enraizado em caridade, transforme esse orgulho enraizado há milênios em humildade, a gente precisa que o novo pensamento que vai substituir esse antigo seja muito sólido dentro de nós, porque senão ele não vai conseguir fazer frente aos pensamentos anteriores do homem velho. É preciso que o pensamento que forma, que estrutura o homem novo, seja muito firme dentro de nós, para que ele consiga desenraizar o egoísmo e o orgulho antigos, transformando-os em humildade e caridade. Então, quanto mais firme a nossa crença, aquilo em que acreditamos, mais forte é a nossa fé. Por isso que Jesus disse que a nossa fé tinha que ser a fé como a casa construída sobre a rocha, ou seja, que tem bases sólidas. A fé frágil é como a casa construída sobre a areia, tinha bases frágeis que qualquer tempestadezinha derrubava aquela casa. Então é assim, assim com o pensamento que o Espiritismo traz para nós. Se a gente apenas acredita na reencarnação porque alguém disse que ela existe, ou se a gente acredita em Deus porque alguém disse que ele existe, ou a gente acredita na lei do livre-arbítrio, ou da lei de causa e efeito porque alguém disse, por isso a gente acredita, a nossa fé é frágil. Essa nossa crença não tem firmeza. Ela não vai conseguir fazer frente aos pensamentos do homem velho que se encontram cristalizados na nossa alma há milênios. Então, quanto mais forte a nossa crença, mais forte a nossa fé. E lembrando que a fé, segundo os espíritos superiores, é a mãe da esperança e da caridade. A caridade não gera a fé é que gera a caridade. Ou seja, se a gente quer
aprender a caridade, a gente precisa desenvolver a nossa fé. Apesar da caridade ser mais importante que a fé é a base que gera e fortalece essa caridade. Mas não existem pessoas sem fé que são caridosas? Tem pessoas sem fé que praticam, sim, atos benemerentes, atos de beneficência, de ajuda ao próximo, mas, como dizem os espíritos, aquela caridade profunda que exige a abnegação e o sacrifício de si mesmo, essa somente uma fé pode gerar. Então, quanto mais forte a fé, mais fácil a gente desenvolver dentro de nós a esperança e a caridade. Porque imaginemos só, se eu não tenho fé na vida futura, na vida espiritual, se eu não acredito que após a morte eu vou continuar vivendo como espírito, para que eu vou me sacrificar fazendo bem para os outros? Para que eu vou me cansar? Para que eu vou perder meu tempo de repouso, meu tempo de descanso, quando eu poderia estar sentado no sofá, assistindo novela, assistindo televisão, jogando bola na rua? Para que eu vou gastar o meu tempo fazendo a caridade para os outros, se após a morte tudo isso se acabasse? Então, dá para a gente entender que quanto mais forte a nossa fé, mais facilmente a gente pode praticar e desenvolver em nós a esperança e o sentimento de caridade e de humildade. Mas como fortalecer essa fé? Kardec ele deu a fórmula para nós, que a fé tem que ser raciocinada. A fé cega, ela é frágil, porque mais cedo ou mais tarde ela acaba se debatendo com um argumento que acaba destruindo essa fé. Ou chega o sofrimento e abate essa fé, porque ela não tinha firmeza. Para fortalecer a fé, a gente precisa usar o conhecimento. É o conhecimento que vai fortalecer a nossa fé. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então a fé liberta, mas somente o amor salva. Então é preciso que a gente desenvolva a fé, que é para a partir daí a gente poder aprender a praticar a caridade. Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, numa determinada lição, que eu não recordo agora em qual, diz mais ou menos assim: acredite em Deus, mas saiba por que acredita. Acredite na reencarnação, mas saiba por que acredita nela. Então não vamos simplesmente acreditar por acreditar, mas acreditar sabendo por que ela existe. Tirando todas as nossas dúvidas, porque são as dúvidas que enfraquecem a fé. Resolvendo as nossas próprias dúvidas a respeito da existência de Deus, da lei de causa e efeito, da reencarnação, da ideia de que nós somos espíritos e não apenas um aglomerado de ossos, de músculos, de nervos, mas que nós somos um espírito, somos uma alma imortal. Vamos pensar um pouquinho sobre nós mesmos. Até que ponto nós realmente acreditamos nisso? Até que ponto nós realmente acreditamos na reencarnação, na existência de Deus, na lei de causa e efeito, aquela que diz que todos os males que eu enfrento são causados por mim mesmo? Até que ponto nós realmente acreditamos nisso e já resolvemos todas as dúvidas que existem dentro de nós? Pode ser que ainda tenhamos diversas dúvidas dentro de nós a respeito de qualquer um desses itens que eu citei, qualquer um desses princípios da doutrina espírita. Natural que a gente tenha dúvidas, mas procuremos resolver essas dúvidas para que possamos fortalecer a nossa fé. Quanto mais firmemente eu acreditar que eu sou um espírito, mais facilmente eu vivo para as coisas espirituais do que para as coisas materiais. Mas se eu duvido que eu sou um espírito, o que é que acontece? A matéria vai ter todo o domínio sobre mim, porque essa dúvida vai possibilitar que eu busque muito mais os prazeres da matéria, que eu tenho certeza que existe, do que os prazeres espirituais, que eu tenho dúvida se existe ou se não existe.
Por isso é necessário que a gente fortaleça aquilo que nós acreditamos, esse pensamento se torne mais forte a cada dia dentro de nós. No YouTube existe um filme chamado Sócrates. Não sei se vocês conhecem, se ainda não assistiram, vale a pena assistir. É um filme sobre a vida e a morte de Sócrates, esse grande espírito que um dia pousou os pés aqui na Terra e que fez parte da equipe da Legião de Trabalhadores do Espírito de Verdade na vinda do Consolador ao planeta Terra. Sócrates foi um daqueles grandes espíritos que fizeram parte da equipe do Espírito de Verdade. Nesse filme ele vai contar a história de Sócrates já no final da vida dele, quando ele foi acusado, foi levado aos tribunais, porque diziam que ele destruía os deuses gregos perante a juventude, que ele destruía perante as pessoas, perante principalmente os jovens, as ideias morais. Ou seja, que ele era alguém que denegria a imagem dos outros, dos deuses gregos, e que desencaminhava os jovens. Nesse julgamento, Sócrates dispensou qualquer advogado. Ele advogou a própria causa. E apesar de conseguir mostrar por A mais B que ele estava certo, que os outros não, aqueles que lhe acusavam que estavam errados, que ele estava, na verdade, sofrendo uma difamação, uma calúnia, porque sua doutrina não desmoralizava os outros, as pessoas, não desmoralizava os deuses que a crença grega pensava, acreditava, mas apenas que mostrava que aqueles deuses eram criados pelas mãos humanas, não poderiam ter os mesmos atributos que um Deus que era espiritual e que não tinha sido criado por ninguém, mas que era o criador de tudo. Sócrates, no final da sua vida, ele foi condenado de qualquer forma à morte, teria que beber cicuta, que era um veneno que existia na época. E existia todo um processo. Ele deveria tomar o veneno, depois deveria caminhar pelo recinto para acelerar a circulação do sangue, de modo que o veneno fizesse o efeito mais rápido. Depois ele iria sentir o mal-estar, e aí então ele deita-se e se aguarda a morte chegar. Nesse momento ele estava rodeado pelos seus discípulos, por aqueles que ele seguiam mais de perto. E alguns discípulos estavam preocupados com algumas coisas e diziam assim: não vamos passar essa preocupação para Sócrates, porque a preocupação dele nesse momento é muito maior do que a nossa própria preocupação. E Sócrates, ouvindo isso, disse: não, mas não é preocupação nenhuma a minha morte, porque eu sei que além da morte existe uma vida. Então a minha morte não é preocupação. Enquanto os discípulos dele choravam, porque Sócrates ia morrer, Sócrates consolava seus discípulos, dizendo: não chore, porque a morte é apenas a morte do corpo. É apenas a destruição do corpo físico. Além desse corpo, existe um outro. Ele não morre, a alma é imortal. Então a morte não deve ser uma preocupação, mas antes uma alegria, porque é um retorno para a nossa verdadeira morada. A morada da alma não pode ser aqui na Terra, a morada da alma é no mundo espiritual. Então lá é a nossa verdadeira morada. Existe um teste que nós podemos fazer se a gente quiser verificar até que ponto nós realmente acreditamos na vida após a morte. Até que ponto nós realmente acreditamos que nós somos espíritos. Será que alguém consegue imaginar que teste é esse? É o teste do medo da morte. Quanto mais a gente acredita que nós somos espíritos, menos a gente teme a morte. Porque se eu sei que sou um espírito, por que eu vou temer a morte se a morte vai destruir apenas o corpo e não vai destruir a mim?
Porque eu sou espírito, não sou o corpo. O corpo é apenas a vestimenta desse espírito. Quanto mais, então, eu acredite, quanto mais firme seja a minha crença de que eu sou um espírito, menos eu vou ter medo da morte, porque eu sei que a morte destrói apenas o corpo e que, além dessa vida, existe uma outra vida muito maior, onde eu vou receber a recompensa de tudo de bom que eu tenha feito e de todos os males que eu tenha enfrentado com paciência, com humildade, com resignação e coragem. Então, Sócrates não temeu a morte, porque ele sabia que a morte era apenas do corpo físico. Os apóstolos de Jesus, depois que Jesus lhes apareceu, após a crucificação, 3 dias após a crucificação, que Jesus aparece para seus discípulos, então eles tiveram ali a certeza que o reino de Deus existia. Agora eles tinham a prova até material, porque Jesus se materializou diante deles, conviveu com eles durante 40 dias, preparando-os para a tarefa que eles deveriam levar adiante na divulgação da Boa Nova, que era o Evangelho. Então, isso para eles serviu de prova de que, além da matéria, existe algo mais. O reino de Deus, que Jesus tanto tinha falado para eles, realmente existia. Então, valia a pena enfrentar todos os dissabores aqui na Terra, porque eles eram, vamos dizer assim, o cartão de entrada, o ingresso de entrada para esse reino de Deus, para um mundo de paz e de felicidade, onde as dores enfrentadas aqui na Terra não mais existiriam. Então, às vezes a gente pensa que ter fé é acreditar que Deus vai sempre nos livrar dos males. E não é. Muitas vezes os males, eles existem para o nosso próprio bem. Os males existem para desenvolver a nossa alma, porque ela precisa se desenvolver para que ela consiga, cada dia, chegar mais próxima do nível que lhe dará uma sensação de maior felicidade e de maior paz. O grande Carl Gustav Jung, eu não sei se eu falei nisso na palestra anterior que eu fiz aqui, para a Casa de Fraternidade, Carl Gustav Jung, uma das mentes mais inteligentes do século XX, exato, ele, uma vez sendo entrevistado pela rede BBC, o repórter perguntou assim: o senhor acredita em Deus? Porque Carl Gustav Jung foi o criador da psicologia analítica. E ele olhou para o repórter achando estranho aquela pergunta. Essa pergunta é um pouco estranha para mim, porque eu não acredito em Deus, eu sei que ele existe. Eu não apenas acredito, eu sei que ele existe. Ou seja, Carl Jung tinha, através do pensamento e do raciocínio, chegado à comprovação, pelo menos pessoal, de que Deus existe. Então, ele não apenas acreditava na existência de Deus, ele sabia que Deus existia. Por isso, os Espíritos disseram: acredite em Deus, mas saiba por que você acredita. Por que o mundo, por que não poderia haver a inexistência de Deus? Busquemos essa resposta. E quando a gente descobrir por que Deus não poderia deixar de existir, que tudo só existe porque Deus existe, a gente vai fortalecer mais a nossa crença na existência de Deus. Por que a reencarnação existe? Por que a lei de causa e efeito existe? Façamos isso com relação a todos os princípios da doutrina espírita. Nós vamos estar fortalecendo cada vez mais a nossa fé, tornando cada vez mais firmes as nossas crenças, e dessa maneira a nossa transformação moral será mais fácil de se fazer, porque nós teremos feito aquilo que os Espíritos disseram a Kardec, que o desenvolvimento intelectual ele precede o desenvolvimento moral. Então nós vamos fazer a renovação mental, mudar a maneira antiga de pensar a respeito da vida, a respeito das coisas, das pessoas, de nós mesmos, fazer a renovação mental, para que novos sentimentos
sejam desenvolvidos a partir desse novo pensamento, dessa nova maneira de pensar. Bom, gente, acho que nós vamos ficando por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, estamos aqui à disposição para responder pelo tempo que for necessário. Anete, agora é com você. Então, eu vou finalizar junto com o senhor. Tranquilo. Tem uns perguntas, nós não temos, mas temos uns comentários aqui. A Tereza... Significa que o pessoal conseguiu absorver, né? Tereza... A Anete está voltando, vou deixar a gente junto daqui a pouco. Deixa eu deixar aqui nós três, se ela conseguir voltar. Tereza, aqui, boa noite a todos. Sempre muito bom escutar Dilson Mota, sempre um excelente aprendizado. Então, assim, temos aqui o pessoal para agradecer, Tereza, Lide, Júlia. Oi, Anete, eu entrei porque eu vi que você estava com problema de conexão, mas a gente... Então, eu estava falando para ele que tem uns comentários aqui. Isso. A Tereza, de novo, ó, também, quando o senhor estava falando, ela disse, também concordo com você, ainda não aprendemos a respeitar o próximo e também controlar nossas paixões. Temos muito ainda a aprender, por isso a regeneração está tão distante. Eu também concordei nessa parte. Eu acho que, Anete, você ouviu. Eu também concordei muito nessa questão. Agradecendo também a Vilma. Vilma, seu Adilson, não sei se você conhece, ela colocou aqui que é de Feira de Santana. Não sei se é alguma... Eu não estou lembrado quem seja. Eu conheço bastante gente de Feira de Santana, mas pelo ela nome... Ela só colocou assim, Vilma, difícil. Paz e Bênçãos, de Feira de Santana. Valdemar, Tatiana está aqui, né, que é sempre bom ouvir muito, amigo dela. Então, eu vou deixar vocês agora, para vocês finalizarem, viu, Anete? Eu entrei porque sua conexão estava ruim, mas aí você finaliza com o seu Adilson, tá bom? Um cheiro, muito obrigada, seu Adilson. Até mais. Então é isso, seu Adilson, vamos potencializar a nossa fé, né? Que estamos precisando. Então, a Casa da Fraternidade agradece sua maravilhosa palestra. Vamos pensar sempre nisso, né? Potencializar a nossa fé. Espero que todos tenham gostado, aproveitado ao máximo os ensinamentos de hoje. E não esqueçam de deixar seu like, apertar o sininho. Seu Adilson, é um grande prazer sempre que o senhor quiser voltar, né? Estamos à disposição, ficamos sempre no aguardo. Suas palestras maravilhosas. Eu tenho uma palestra já marcada com a Casa de Fraternidade, eu acredito que é no mês de outubro. Eu estarei de volta. Será um grande prazer. Ficamos aguardando, senhor, então. Obrigada, senhor Adilson. Boa noite a todos e um grande abraço. Vamos, então, fazer a nossa prece para encerrar? Vamos, o senhor vai fazer a prece. Isso, convido a todos agora para unirmos nossos pensamentos, nossas mentes, para que, através de uma prece, possamos criar uma conexão com o alto, acima de tudo com Deus, nosso Pai. Senhor, Criador do Universo, Criador de todos nós, Pai amoroso e bom, misericordioso, compassivo, te agradecemos, Senhor, a oportunidade dessa noite, podermos dividir com nossos semelhantes aquilo que estamos aprendendo, podermos compartilhar, podermos ter a possibilidade de desenvolver em nós a lição do amor ao próximo, da humildade, da fraternidade, da solidariedade, todas as lições que o Evangelho de Jesus nos ensina. Obrigado, Senhor, pela oportunidade sempre, por podermos aprender cada vez mais, para podermos crescer, evoluir e nos desenvolver sempre. Senhor Jesus, Mestre amado, que a luz do Teu Evangelho, Senhor, possa iluminar todas as mentes, todos os corações, nos transformando para o bem, nos transformando para o amor e para a bondade. Nos ensina, Senhor, a sermos melhores. Fortalece a nossa fé a cada dia, Senhor,
porque sozinhos nós não podemos tudo. Sozinhos, na realidade, não podemos nada, mas com Deus nós podemos muito mais. Onde a nossa mão não alcança, o braço de Deus sempre se agiganta. Fortalece, então, a nossa fé, redobra sempre a nossa coragem, as nossas forças, para não desanimarmos, para seguirmos adiante, enfrentando as dificuldades de cada dia, enfrentando os desafios que a vida nos propõe, que burilam a nossa alma, nos dão um novo entendimento, nos fazem crescer, Senhor. Ilumina toda a humanidade que nesse momento passa por dias tão difíceis, de tanta dor, de tanto sofrimento, Senhor. Ilumina todos nós, a toda essa humanidade encarnada e desencarnada. Aqueles que estão recém-desencarnados, Senhor, que recebam no mundo espiritual o acolhimento generoso, a paz, a alegria para suas almas doloridas. Abençoe também, Senhor, aqueles que estão recém-encarnados, que reencarnam com o compromisso, Senhor, de transformar o nosso planeta, de colher os frutos das transformações da geração atual, para que eles possam, com essa colheita, promover o maior desenvolvimento do nosso planeta Terra. Que a espiritualidade superior, que está sempre olhando todos nós, que está sempre nos acompanhando, que continue a nos dar forças, a jorrar do alto a luz bendita. Senhor, ilumina nossos caminhos, segue à nossa frente, iluminando a nossa caminhada. E também na nossa retaguarda, nos incentivando a caminhar, nos protegendo de todo o mal. E assim, Senhor, nos abençoe, nos inspire e nos ampare sempre. Que assim seja. Que assim seja. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Boa noite a todos. Boa noite e até a próxima oportunidade.